Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Com alegria cumprimento a todos e principalmente por mais essa oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e estudarmos juntos. Realmente é um motivo de muita satisfação. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, te somos realmente gratos pelo privilégio da vida, da tua proteção, da tua guarda e de sempre poder participar de oportunidades de aprimorarmos o nosso conhecimento na tua palavra e nos caminhos que devemos andar. Conduza-nos debaixo dos teus cuidados e das tuas bênçãos, continue nos dirigindo, nos protegendo. É o que te pedimos, agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, declarações de esperança. Também ele será minha salvação, porém o hipócrita não virá perante ele. O que está escrito aqui em Jó, capítulo 13, verso 16, é algo deveras preocupante. Porque realmente o justo, ele está seguro da sua salvação. Mesmo sendo um mortal como somos, nós temos convicção da nossa salvação, mesmo como mortais. Agora, o hipócrita é um problema sério, porque ele se convence da sua salvação, mas ele se convence mais ainda da própria mentira da sua vida religiosa. Aí ele se ilude que está salvo e está perdido. Por isso que lá no Apocalipse, esse é visto como morno. Mas não sabes que és um desgraçado, cego e nu, que eu estou a ponto de vomitar da minha boca. O servo de Deus, de fato, ele olha e aceita que Deus está acima de tudo, e assim ele serve, ele ama e anda na direção da luz, sempre. Ele não quer andar fora da luz. E se ele por acaso tropeça e cai, ele sente muito. A sensibilidade, o nível de arrependimento é muito forte. Da mesma maneira, o nível de compromisso com Deus, o nível de rebatismo diário no Espírito Santo é muito forte. O hipócrita, ele cria um monte de ilusão na sua própria cabeça, mas ele tem a Deus mais como um negociante. Ele faz as coisas daqui, pensando que compra dali, e vai levando. Ele quer ensinar as coisas que ele mesmo não faz. Gosta de fazer bonito, gosta de aparecer, gosta de rotular, fachada, aparência. É muito diferente. E o pior, que o justo, ele procura espontaneamente amar o próximo como a si mesmo e compartilhar com quem precisa mais que ele e buscar compartilhamento de quem pode mais que ele para o sustento da fé. Ele sabe reconhecer o seu próprio lugar diante de Deus e diante dos homens. O hipócrita não. O hipócrita, ele faz que reconhece. Tudo que ele ouve é para criticar depois. Tudo que ele analisa é para depois dar o golpe. Observem como foi a vida desses 4 amigos de Jó com ele. Enquanto estava todo mundo no bem bom, tudo ótimo, sem defeito, sem problema. A hora que chegou as dificuldades, aí foi a hora de mostrar quem de fato era justo e quem não era justo. Por isso que esse texto que acabamos de ler é preocupante. Quando diz aqui que o hipócrita não virá perante ele. Realmente, segundo Tessalonicenses 2,8,
diz que então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, pelo resplendor de sua vinda. Veja, amados, quem pratica a hipocrisia, pratica a iniquidade. Porque a iniquidade nada mais, nada menos é do que saber o que é certo e o que é errado e insistir no erro. E a vida de hipocrisia é uma ilusão que deixa a religião morna, que deixa a fé morna, e essa mornidão, a própria palavra de Deus comenta que ela é de fato uma química que cria vômito no Senhor. E essas pessoas serão vomitadas. Mudem antes que seja tarde demais, porque tem cura. Hipocrisia tem cura, fanatismo tem cura, é só converter de verdade. Aceitar a palavra pura, cristalina como ela é. Aí vem a cura. A gente sara da hipocrisia, sara do fanatismo e segue com firmeza. Lembra de Saulo de Tarso? O apóstolo Paulo? Ele mesmo se identificou como um fanático que pertencia à seita mais severa do judaísmo, os fariseus. E ele, até de graça, ele estava disposto a matar cristão, agindo em nome do exército do templo. Os sumos sacerdotes do templo de Israel naqueles dias deu carta branca para Paulo fazer o que fez. E ele, como tinha dupla cidadania, grega e judaica, em qualquer lugar que ele entrasse, dentro da área do Império Romano, se fosse em área de judeu, se identificava como judeu e pregava o pau na turma. E matou muita gente, arrastou muita gente, queimou muitas casas. E se fosse no Império Romano, ele se identificava como Saulo e estava tudo certo. E fazia a mesma coisa, agindo em nome de Deus, como se Deus tivesse mandado fazer aquilo. Ele se convenceu no coração dele que estava tudo certo aquilo, e estava sendo hipócrita. Tudo porque não quis aceitar o que aconteceu no Calvário. Os milagres que vinham acontecendo. Amados, Paulo caiu do cavalo. Teve que cair do cavalo para aprender. E quantos na igreja que está esperando cair não é de cavalo, não, é de cima de prédio alto. Está esperando. Paulo ficou só cego. E quantos que estão esperando ficar tetraplégico? Ou tomado de câncer? Ou de outras doenças? Porque Deus ama a gente tanto, tanto, que Ele chama por amor. Se não ouvir, não tem outro caminho, a dor. O importante, analisaremos aqui na história de Jó, ele mesmo vai mostrar isso, não é terminar feliz, virar a página do livro da nossa vida de forma feliz, ainda que seja infeliz, cheio de dor, mas salvo. O importante é salvo, o resto é resto. Inventores de mentiras, segundo tema. Até aqui, 3 amigos de Jó, que nós já falamos deles, analisaram com Jó, discutiram com Jó, e Jó se defendeu o tempo todo. O 4º amigo, durante essa lição, ele ainda vai ficar caladinho. Da próxima semana, vocês vão ver que ele já começa irado. É o caçula da turma, hein? Mas olha o que estava acontecendo aqui. Apesar de Eliú, o 4º, tá caladinho, mas estava quase para explodir, os outros 3 bateram firme, verbalmente, em Jó. Mas bateram. Humilharam Jó o tanto que pôde. A Jó, aos filhos e a tudo que estava acontecendo. Jó agiu de forma tão dura, mas de forma justa, coerente e reta, que virou para eles e falou: rapaz, o nível de hipocrisia de vocês não tem cabimento. Vocês são verdadeiros fabricantes de mentiras. Médicos que não valem nada. Parecendo aqueles médicos, falsos médicos que de vez em quando aparecem por aí no mundo afora,
se apresentando como médico. Até psicopata a gente vê por aí de vez em quando, se identificando como médico. O médico peitudo, dentista peitudo, mas que não vale nada. E assim Jó tratou esses amigos dele, mas com firmeza. E mais irritados eles ficavam, porque Jó tinha consciência que era justo e que estava sendo injustiçado por aquela situação toda. E fica nas entrelinhas desse contexto, aqui revelado em Jó 13, de 1 a 14, que a mentira misturada com verdade é um veneno muito letal. Muito letal. Por acaso não é essa cachaça, esse vinho babilônico, que está esparramado, que a serpente injeta nos mortais, e eles ficam cegos até dentro da igreja? Não conseguem abrir o coração para a verdade que a Bíblia revela, para a luz que está dentro da palavra de Deus, para a luz que nós devemos mostrar para o mundo? E as pessoas não conseguem. Elas olham. O que aprendeu até ali de Bíblia para eles está muito bom. Aqui para eles, não, eu posso ensinar muito, eu posso ir muito longe, eu estou muito bem espiritualmente, e amém e obrigado. É assim que eles levam. Mas se alguma coisa da palavra, da verdade, vem e atinge, porque a verdade machuca, aí eles agem com hipocrisia, agem com falsidade, e como fabricantes de mentira com verdade. Verdade misturada com mentira é verdade contaminada. Não adianta nada. A verdade é dura, mas machuca só na hora. Eliú, o caçula dos 4, estava para explodir, não estava aguentando mais. É na lição da semana que vem, vocês verão. Ele vai começar com uma ira que não tem tamanho, na hora que ele começasse a falar. Mas aqui, Jó já estava antecipando o diagnóstico para ele também. Sabe, meus amados, inventar mentira é uma coisa tão séria, porque todo mentiroso, que ele vicia, quando ele mente, o primeiro que ele mente é para ele mesmo, ele se convence que a mentira dele é verdade. Não tem ninguém que tira da cabeça dele, depois de um ano que ele conta a mesma mentira, que aquilo é mentira. Mas não tem ninguém. E ela causa uma dependência tão esquisita que o camarada, se amanhecer o dia e não contar uma mentira, ele entra em depressão. Ele tem que contar, pelo menos uma pititica, para ele começar o dia assim mais tranquilo. Mas há dureza. Cada vez que ele conta uma mentira, ele afunda um tanto a mais na lama do pecado. E lembrando-se que Jesus falou que quando nós mentimos, nos identificamos com o diabo, nos tornando filho deles, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E ele peca desde o princípio. Quando fala em princípio, nós temos que lembrar do Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio formou o Senhor Deus os céus, no plural, e a terra, e deixou ela sem forma e vazia. Nós estamos falando de um período antes de existir a povoação desse planeta, antes da semana da criação que deu origem à nossa raça, aqui nesse planeta. Lembre disso, que o pecado começou no céu, e desde o princípio ele pecou lá. Todos os seres que pecaram no universo foram lançados aqui nesse mundo, depois que foi criado os nossos primeiros pais, depois de anos e anos e anos que eles viveram na eternidade lá no Éden, nesse planeta perfeito. Toda a terra era um Éden. E eles tinham jardim lá no Oriente Médio onde eles viviam. Muito antes disso, ele já tinha pecado lá no céu. Por isso, quando mentimos, Cristo afirmou claramente, nos identificamos com o diabo. Ele foi bem claro sobre isso. Então, nada de mentir, de misturar verdade com mentira, para poder favorecer o nosso acesso, ou ascensão, ou seja, o que for nesse mundo. Mas a verdade é dura, mas machuca só na hora. A mentira fere a vida toda. E não leva ninguém a nada. Só a perdição. Ainda que ele me mate. Terceiro tema. Analisando Jó capítulo 13, o verso 15.
ele afirma categoricamente: tenho a certeza que em minha causa serei inocente, como um homem justo. Em poucas e boas ele estava dizendo: o importante é a salvação. O resto é resto. Não importa se vão virar parte de nossas vidas, como João Batista, de forma infeliz, mas vitorioso, ou como Jó, feliz e vitorioso. Meus amados, ainda que ele me mate, disse Jó, eu tenho consciência em paz, que sirvo em espírito e em verdade. E ele a considerar um remido, um salvo, para a honra e para a glória do Eterno. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Declarações de esperança, quarto tema. Olhando Jó capítulo 13, verso 16, vimos aqui: também ele será a minha salvação, porém o hipócrita não virá perante ele. É o texto de abertura da lição. Se incluirmos do verso 15 ao verso 17, observem que ali ele demonstra a certeza de que o assunto todo se trata de um sermão dirigido diretamente aos amigos, aos três que vinha falando até agora e ao quarto que ainda estava calado. Porque Jó já conhecia ele. Sabia, podia até imaginar o que ele ia falar na vez dele. Principalmente sabendo que é o mais jovem e o mais impetuoso, quem sabe. Mas em poucas e boas, Jó deixou claro que ele de fato estava em paz. E que as pessoas que praticam a hipocrisia, que deixam o eu tomar conta, tomar frente, o egoísmo tomar conta da vida religiosa, da vida espiritual, nos leva a rotular uma religião que de fato não vivemos, que não está fundamentada na verdade e na palavra do Altíssimo. Vivemos uma religião montada por tradições humanas, por tradições mortais, e não por direção divina, não por condução divina. Essa certeza que Jó apresenta, de convicção que estava tranquilo porque era justo, diante do que ele estava vivendo, é nada mais, nada menos do que uma declaração, um testemunho aberto de esperança viva de salvação, que ele estava expondo em espírito e em verdade para os seus amigos. Não tem nada, nada, meus irmãos, nesse mundo mais gostoso do que ter a consciência em paz. Mesmo sabendo que atravessaremos turbulências porque as pessoas não acreditam no nosso testemunho, não acreditam na nossa conduta. Mesmo porque muitos e muitos odeiam a nossa conduta. Realmente, quando as pessoas buscam andar na luz, quando aproxima de pessoas que têm prazer nas trevas, não adianta que ela não vai colher coisas boas por ali. Vai pesar o choque, a energia negativa da presença daquelas pessoas. As pessoas, quando elas estão convivendo com trevas, ela pesa o ambiente aonde ela chega. Assim como as pessoas que andam na luz deixam o ambiente leve onde elas estão, porque começa com a própria consciência delas, que já é leve, porque elas têm Cristo com elas, e Cristo disse que se nós buscarmos dele esse apoio, tanto o nosso fardo quanto o nosso peso será suave e leve. Entende, irmãos? Isso não tem dinheiro que paga. Poder pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz, tranquilo. Levantar em paz, tranquilo. Deita de joelhos e levanta de joelhos. E anda o dia todo em espírito e em verdade com o Senhor. Porque lá, quando Jesus conversou com a samaritana, lembra? Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem.
todos que adoram a Deus em espírito e em verdade. Esses são procurados, garimpados, lapidados pelo Pai, para poder conduzir com a missão do ID até o encontro com o Senhor nas nuvens. Pense nisso, meus amados. É muito importante e é muito sério. E lembre-se, tanto fanatismo quanto hipocrisia tem cura. São doenças espirituais letais. Mas se pegarmos com a luz, com Cristo, com a palavra viva, com a palavra escrita, nós seremos curados. É uma promessa do assim diz o Senhor. Esperança antes da criação do mundo. Quinto tema. Aqui eu gostaria de ler com os irmãos 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Veja, meus queridos irmãos, comentamos agora mesmo, do princípio. Agora estamos falando da criação desse mundo. Bem depois da menção princípio. Ainda fazia parte do princípio, porque foi quando ele criou aquilo, ele criou tudo dentro de um conjunto conhecido por eternidade. Um conjunto infinito, conhecido por eternidade. Um conjunto absoluto, imanente e transcendente. Aqui, ele diz que aquela graça que já estava criada já naquele período para os seres que caíram e quisessem se arrepender, também foi estendida para nós. Mas nós temos um caso muito especial nessa história toda, porque esse planetinha aqui, pititico, que tem o menor dos 8 sóis dessa constelação, conhecida como constelação de Touros, o menor deles, nós seremos deslocados dele, evidentemente, para que esse planeta não mais necessite do brilho desse Sol. É Apocalipse capítulo 21, verso 23. A própria glória de Deus vai manter essa estrutura de brilho aqui nesse planeta. Todo o universo vai girar em torno do nosso planeta, porque foi aqui que o Filho de Deus morreu. Foi aqui que o único ser do santo, o único ser perfeito do universo, que morreu eternamente, graças ao amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo, nos proporcionou a condição para que essa graça nos redimisse. Por esse motivo, hoje todo o universo gira em torno dele, que está no terceiro céu. Mas o universo passará a girar em torno dele aqui desse planeta, que a cidade santa vai descer para cá. Veja o que está lá em Apocalipse 21, de 1 a 4. E o que está em Apocalipse do capítulo 20, do verso 7 ao verso 15. Observem o que está dizendo em 2 Timóteo: fomos chamados por uma graça dada a nós, em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. Olha onde que mergulha essa palavra. Deus, em sua onisciência, já é automaticamente a graça em pessoa. Ele não criou deuses, ele criou criaturas. E dessas criaturas, ele já sabia que parte delas cairiam. Em Apocalipse capítulo 12, do verso 4 ao verso 5, podemos confirmar isso. Só uma terça parte caiu. Então, se 2/3 ficaram lá, não valeu a pena? Claro que valeu. Foi um projeto maravilhoso de amor eterno, de misericórdia eterna. E de forma absoluta, está disposto a salvar a mim e a você. Basta que queiramos, que nos entreguemos a esta graça maravilhosa de forma plena, para que Ele possa cumprir com a sua vontade em nós e por nós, para a honra e a glória dEle. Não se esqueça que Deus, Ele foi, é e continuará sendo de forma absoluta Criador. Ele nunca parou de criar mundos e mundos, seres e seres. Isso faz parte da rotina dele.
desse eterno, maravilhoso Deus. E que em muito breve, pela sua graça, eu e você estaremos com Ele, morando juntos no mesmo planeta e de alguma maneira participando do trabalho, cumprindo comissões dirigidas diretamente por Ele. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Não limitemos o nosso conhecimento ou a nossa vida espiritual apenas naquilo que a gente já aprendeu, de forma tradicional ou não, mas estendamos o nosso coração à palavra viva, tanto escrita como que o Espírito Santo nos coloca, abrindo o nosso entendimento e nos envolvendo numa compreensão que nos leva a dividir com outros no mundo ao nosso redor. Isso é evangelizar, isso é cumprir com a missão do ID. Sexto tema, imagens de esperança. Temos alguns textos na Bíblia Sagrada que podemos ver essa convicção de Deus, de esperança, registrada nos escritos sagrados para a instrução nossa. Veja, por exemplo, lá em Gênesis 3,15, ali podemos enxergar claramente a vitória do Calvário. Quando fala que a mulher esmaga a cabeça da serpente, quem que não vê o Calvário ali nesse trecho bíblico? A mulher, a igreja, o povo de Deus, a descendência da mulher, perseguida pela serpente, ilustrada também lá no Apocalipse 12, verso 6 e verso 14. Vimos ali a serpente perseguindo os cristãos que fugiam do velho mundo para o deserto, que era os Estados Unidos da América, visto ali na profecia, aonde se estabeleceram os cristãos que fugiram da perseguição e formou a nação protestante. Está ali a história. Não tem como não ver isso. Em Gênesis capítulo 22, verso 8, quem que não vê o cordeiro substitutivo de Isaac ali e nosso também? Porque foi naquela certeza, naquela experiência, que a fé que Abraão ensinou para Jó, ensinou também para o seu filho Isaac, que estendeu para as gerações futuras, que alcançou a mim e a você. Levítico capítulo 17, verso 11, os sangues de animais, quem não consegue ver o unigênito prefigurado ali? O sangue do unigênito, do único da espécie, que por amor do Pai foi entregue por nós. E ele ressuscitou porque ele foi tentado em tudo e não pecou em nada. E nos dá o exemplo pleno para nós. E João capítulo 1, verso 29, nós vimos ali o cordeiro definitivo. Quando João Batista, tomado pelo Espírito Santo, apontou o dedo para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai tirar mesmo. Em espírito e em verdade, nós seremos retirados em pessoa, completos. Basta que aceitemos o sangue daquele cordeiro. Basta que divulguemos esta mensagem. Basta que vivamos em espírito e em verdade essa luz registrada na história do Calvário. E poder arrastar multidões ao nosso redor para os pés de Cristo, convencendo-os desta mensagem. Para sustentar essa verdade, João Batista perdeu a cabeça. Para continuar sendo justo, ele perdeu a cabeça. Foi muito infeliz a maneira que terminou a vida dele, mas extremamente, eternamente feliz sabendo que ele morreu salvo. A salvação garantida. Isso é que importa para nós. Gálatas 2,16, vimos a justificação pela fé. Quanto é maravilhoso conhecer essa mensagem e viver essa mensagem. Ser justificados pela fé em Jesus Cristo. Filipenses 1,6, nós podemos ver o aprimoramento de nossa conduta em Cristo e por Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, aqui nós temos uma convicção de que ninguém é provado além da própria capacidade. E assim mesmo, qualquer prova que enfrentamos tem um escape para que possamos sair, vencer a provação. Não tem como ser mais correto que isso.
Isso, nós estamos falando de perfeição, de um Deus perfeito, que nos dá condições absolutamente perfeitas para servirmos em espírito e em verdade e sermos vitoriosos. Daniel capítulo 7, verso 22, podemos ver ali o ancião de dias, revelado naquela profecia do juízo, exatamente nos protegendo, intercedendo por nós, sendo nosso advogado, além de ser juiz e advogado, que nos defende. Em Daniel capítulo 12, verso 1 e 2, vimos aqui também o arcanjo Miguel, aquele mesmo que está lá em Apocalipse, capítulo 12, verso de 7 ao 12, que lutou e nos defendeu já na batalha que teve no céu. Quando aqueles seres foram expulsos e lançados aqui na terra, ele lutou por nós. E ele vai se levantar novamente, como diz Daniel aqui, nos nossos dias. Ele não foi chamado por Jesus, porque Daniel teve a visão no tempo dele, cerca de 600 anos antes de Cristo. Aí aquele filho de Deus, filho do Altíssimo, que ele aqui chama então de Miguel, se levantará por nós, aonde uns vai ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, que é a ressurreição parcial. Meus amados, já no Antigo Testamento, há quantos anos antes, os profetas conseguiram entender isso? Tanta coisa que ele escreveu e não entendeu, e aqui uma coisa tão simples e dirigida, ele entendeu e escreveu. E é uma lição para mim e para você, de ânimo e de esperança. Em Mateus capítulo 24, verso 27, mostra a volta de Cristo como um relâmpago. Quem que não está esperando isso acontecer? De poder olhar para o céu e como um relâmpago, de oriente a ocidente, ver ele apontar nas nuvens dos céus. Chamar pelo nosso nome, pelo nosso novo nome, que nós saberemos de imediato e vamos ao encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Pare para pensar nisso. Em Daniel ainda, capítulo 2, verso 44, lembrarmos da esperança registrada ali de que o reino de Deus será estabelecido nesse planeta para todo sempre e terá um reino que jamais cairá. Daniel aqui está falando não só da segunda vinda, mas da terceira vinda de Cristo, aonde ele vai trazer a cidade santa também para morar aqui e vai estabelecer para sempre o seu reino aqui, onde os ímpios serão exterminados. Todo o mal que existiu no universo será exterminado naquele dia. E aonde estará eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã? Estaremos vivendo as imagens dessa esperança em espírito e em verdade? Ou estaremos ignorando e seguindo de forma hipócrita a nossa vida espiritual, mergulhados num espírito depressivo, cansativo, enfadonho, e que não nos leva a nada? Precisamos mergulharmos de fato, meus irmãos, numa vida espiritual ativa, prazerosa, e que possamos nos realizarmos para a honra e glória de Deus nessa esperança, nos méritos de Cristo. Sétimo tema, adoção da raça eleita. Dois textos bíblicos, 1 João 3:1 e Salmos capítulo 100, verso 3. Observe aqui. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E lembra que lá no Evangelho ele confirmou isso. Inclusive, falou sobre isso na sua oração sacerdotal, que ele fez por nós, lá no Evangelho de João. Sabei que o Senhor é Deus, Ele é quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, raça eleita, sacerdócio santo, como disse Pedro também. Santo Deus, unja-nos, Senhor, com a unção poderosa do teu Santo Espírito, e que o nosso coração seja limpo de toda hipocrisia, de toda maldade, falsidade, de mortais comuns, e possamos de fato amarmos ao nosso semelhante como nós mesmos e a Ti acima de tudo,
e não abrirmos mão de hipótese alguma de andarmos com firmeza, como justos nos teus caminhos, para a honra e glória do teu santo nome. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E que naquele grande dia, nós e os nossos lares representados nesta oração, seja contado, sem faltar ninguém, entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu estrelas terei.